Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedir para você deixar o like no vídeo, é claro. E se por acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E vamos com um relato de lobisomem hoje, e é este daqui. O lobisomem pediu ajuda ao meu avô. Vamos ver. Olá, Ana, olá, canal e assombrados. Eu sou o fulano. Sei que aqui serei chamado assim e assim me apresentarei. Trago a vós mais um relato do meu avô João. Um senhor de 92 anos, muito lúcido e cheio de histórias de vida assombradas para contar. Trouxe a vocês, no último relato contado e lido por você, Ana, um trecho que dizia sobre o meu avô ter se encontrado com um lobisomem, e aqui trago esse ocorrido a vocês, contado por ele mesmo a mim. Precisei trocar o e-mail pelo qual envio os relatos devido a alguns problemas com senha. Ok, tudo bem. E fiquei muito contente em ver os relatos do meu avôzinho sendo contados no canal, e ele também gostou muito. Então os nomes estão todos trocados. Vamos lá. Em meados de 1950, o meu avô João havia se desvencilhado dos trabalhos na roça e se mudado do povoado onde vivia para um bairro mais próximo ao centro da cidade. Nesse bairro, João conseguiu um trabalho de entregador para o único mercado. Devido ao bairro ser pequeno, apenas trabalhava como entregador o meu avô e um colega seu, chamado Túlio. Túlio, por ser mais novo que o meu avô, era responsável pelas entregas na parte da cidade, e o meu avô era responsável pelas entregas na zona rural, né? Nos sítios, nas fazendas, propriedades e bairros mais afastados. Foi durante uma dessas entregas em propriedades afastadas que João conheceu a minha avó, Linda. João se apaixonou assim que a viu. Linda era filha de Benjamin, o vendedor de leite da região, o qual vendia leite para o mercado e vez ou outra fazia encomendas de entregas. João e Linda se conheceram, se tornaram amigos e, com o passar do tempo, a bênção de Benjamin, começaram a namorar. Porém, João não podia ficar muito tempo com Linda. Devido ao seu trabalho e ao fato de que Linda ainda era menor de idade, com seus 17 anos, ela ainda estudava. Benjamin, sendo um pai protetor, disse a João que poderia visitar a sua filha apenas no horário da noite, pois a menina não estaria estudando e ele, meu avô, teria terminado já o seu trabalho. Pois para Benjamin, trabalho e estudo era mais importante do que namorico de jovens. Na noite do ocorrido, era dia dos namorados, e João, sendo um bom namorado, havia passado cedo na floricultura da cidade e comprado uma palmeirinha para Linda, que sempre foi apaixonada por plantas. Até hoje, a minha avó tem sua casa cheia de plantas. Infelizmente, ela já nos deixou, porém o meu avô mantém tudo como ela deixou ali na casinha deles. Bom, João fazia entregas com uma bicicleta vermelha de varão alto, a qual tinha presa, no lugar da garupa, uma espécie de carretinha, onde eram acomodadas as compras para entrega. Ao anoitecer, por volta aí de umas 7 horas da noite, o João já havia se banhado e se arrumado para ver a sua amada. Amarrou o vaso de barro com a palmeira na carretinha da bicicleta, amarrou com pedaços de sacola os galhos para não quebrarem, montou na sua bicicleta e partiu sentido zona rural. João conta que de início tudo ia bem, tranquilo, até que, ao estar passando as primeiras propriedades do bairro onde Linda morava, ele começou a sentir um cheiro fétido, que descreve como um odor de carne podre, de carniça. Quando um animal morre no pasto e o calor excessivo começa a apodrecer a carne e fica aquele cheiro insuportável, sabe? O cheiro era tão forte
que João puxou a gola da camisa assim e cobriu o nariz, tentando diminuir aquele odor. João continuou pedalando devagar para não derrubar a planta. Pensava ele que algum gado havia morrido por perto, talvez, né? E o dono provavelmente não havia retirado ainda o cadáver. Porém, o fedor não sumia, mesmo com João se distanciando do local onde havia começado a senti-lo. E conforme meu avô pedalava, mais o cheiro podre se aproximava. Foi então que João percebeu que a pontada de mata que acompanhava a pontada? Não sei. Foi então que João percebeu que a mata ali que acompanhava a estrada de terra parecia se mover. Acho que os matos pareciam estar se movendo ali ao redor da estrada. Era como se o mato alto fosse sendo aberto, como se alguém passasse entre o mato e abrisse caminho, sabe? Acompanhando meu avô por dentro da mata. João, medroso, sentiu seu corpo inteiro se arrepiar. Um calafrio percorreu sua espinha o fazendo aumentar a velocidade das pedaladas. Porém, o ser na mata acompanhava a velocidade do meu avô, correndo na mata mais rápido a cada vez que João também pedalava mais rápido. João se desesperou ao lembrar que mais à frente na estrada havia um mata-burro, o qual seria necessário que ele descesse da bicicleta, né? Onde seria necessário ele descer da bicicleta e passar empurrando, porque os vãos entre as madeiras eram grandes, o que dificultava a passagem montado na bicicleta. João começou então a planejar em sua cabeça alguma forma de se desvencilhar dessa situação, pois, no fundo, algo lhe dizia que aquele ser que corria na mata o pegaria exatamente naquele trecho do mata-burro. À direita, um pouco antes do local, havia um barranco alto, onde lá embaixo se encontrava o gado do seu Alfredo, o vizinho mais próximo, e era lá mesmo que João planejava se jogar. Ao ir se aproximando do mata-burro, João viu sair da mata um ser preto, tão escuro quanto a noite, que mesmo com a lua iluminando o caminho, o ser ainda era muito escuro. Meu avô descreve como sendo um cachorro da altura de um bezerro. Tinha uma cara afundada, um focinho curto, com os dentes à mostra. Esse ser andava de 4 patas, como um cachorro, porém corria desengonçado, como se estivesse manco ou machucado. Aquele odor fétido de carne podre estava ainda mais forte agora. Meu avô, apavorado com aquela visão, começou a gritar por socorro. Relata ele que as suas pernas funcionavam como se fossem independentes, pedalando cada vez mais rápido. O medo era tamanho que suas mãos suavam frio. O medo de João se tornou ainda maior quando ouviu aquele ser dos infernos emitir sons guturais. E as palavras ditas pelo diabo ali eram exatamente: "Me ajuda! Me ajuda!" O suposto animal repetia isso seguidas vezes. Meu avô pôde jurar que se ele estivesse com vontade de urinar, teria feito ali mesmo. Os pedidos de ajuda do lobisomem vinham misturados com um choro, um grunhido. Meu avô não sabe como descrever, porém, ele diz ser o som mais horrível já ouvido por ele. Ao se aproximar do mata-burro, o meu avô passou sua perna para um só lado da bicicleta e, em um momento de coragem, agarrou a palmeira, que ele estava levando de presente para a namorada, agarrou a palmeira e pulou da bicicleta, caindo barranco abaixo. A força que ele fez para pular foi tão forte que ele conseguiu arrancar a planta do vaso que estava preso na carretinha.
João conta que não viu cerca, não viu pedra, não viu altura, apenas se jogou rolando barranco abaixo. O gado do vizinho mugia, bufava, provavelmente com a presença daquele ser dos infernos ali. A adrenalina de João era tão grande que, ao parar de rolar, ele levantou sem sentir nada e começou a correr pelo pasto em direção à casa do seu Alfredo. Meu avô gritava pedindo socorro e dizendo seu próprio nome, para que, se caso houvesse alguém ali, saberia de quem se tratava. Acho que ele gritava assim: Alfredo, é o João! Socorro, é o João! Meu avô ouvia o trotar dos gados correndo e aquele cheiro fétido parecia segui-lo pelo pasto escuro. A carreira foi mais longa do que o habitual, pois a casa do seu Alfredo não era tão longe do pasto, porém, naquela ocasião, parecia que ficava a quilômetros de distância. Ao avistar a propriedade, João passou a gritar mais alto ainda, chamando pelo velho e por sua esposa. Ao notar que não havia resposta, João desviou da casa e foi em direção aos fundos da casa do casal, onde ficava um velho galpão de madeira. Meu avô adentrou esse galpão e, com pressa, barrou a porta com o que conseguiu, já que no escuro não conseguia enxergar muita coisa ali. E meu avô caiu sentado no chão ainda com a palmeira na mão. Meu avô conta que pouco tempo depois pôde ouvir sons de passos ao redor do barracão e o mesmo som que ele escutou na estrada. Me ajuda! Me ajuda! O medo era tanto que ele não conseguia segurar a respiração alta, sabe? O rodear do animal durou minutos, até que ele ouviu tiros, gritos e galopes. João não sentia as pernas nem para se mover ali. E logo a voz do seu Alfredo foi ouvida. Some daqui, seu demônio! O velho gritava, disparando sua espingarda. Meu avô criou coragem, então, e levantou, tirando da porta o que havia colocado para barrar e abrindo, então, para sair. Meu avô recebeu ajuda de seu Alfredo e de 2 funcionários do fazendeiro. E após um copo d'água, um chá feito pela esposa e um tempo para se recuperar, contou ao casal o ocorrido. E todos ficaram assustados. Dona Odete, a esposa de Alfredo, ajudou meu avô com os ferimentos. A perna dele estava com um rasgo enorme devido ao arame farpado que ele havia pulado. Porém, meu avô nem mesmo sentiu dor. Mas diz ele que, após se acalmar, a dor era tanta que ele até mesmo chorou na hora que Dona Odete limpava e cuidava do ferimento. João passou a noite na casa de Alfredo e Dona Odete e só chegou ao seu destino na manhã seguinte, junto do casal, que decidiu levar o meu avô de carro até a casa de Linda. Ao chegar lá, meu avô contou aos sogros o ocorrido e ainda conseguiu entregar a palmeira à minha avó. Seu sogro, Benjamin, contou ao genro e aos vizinhos que o suposto lobisomem já é velho e vinha atormentando alguns dos moradores do bairro há alguns meses. Alguns acreditam que ele era fruto de alguma maldição. Ana, meu avô diz que o animal não quis realmente atacá-lo, pois se realmente quisesse atacar meu avô, poderia ter feito a qualquer momento. Meu avô relata também que até hoje lembra perfeitamente do pedido de ajuda daquele ser, da dor que sentiu com a perna rasgada e do medo naquela noite. Né? Após o ocorrido, João só visitava sua amada acompanhado de algum colega ou de carona. Com o passar dos anos, ele se casou com a minha avó e comprou seu primeiro carro, um Fusca, no ano de 1965, sendo o primeiro a ter um desses na região onde viviam.
Meu avô conta esse relato com grandes detalhes e hoje ele acredita que o ser que o assustou precisava de ajuda. Porém, ele diz que no medo, no susto, Ana, nem o cabra mais corajoso do mundo ia esperar para saber o que o lobisomem precisava. Obrigado desde já, perdão pelos erros, amo o canal e assisto todos os dias. Um beijo para você, muito obrigada, um beijo aí pro vô. E não dá para julgar, né? Me fala, quem que ia parar para falar, ô, seu lobisomem, o que o senhor precisa, né? Como eu posso lhe ajudar com um bicho daquele gritando, correndo do teu lado? Mas eu fiquei com dó, confesso que eu fiquei com dó do lobisomem agora. E o homem atirou nele, mas será que atirou para acertar ou atirou só para afugentar? Era um lobisomem velho. Então, parece que é aquele negócio que falaram uma vez aqui pra gente, que quando o lobisomem é resultado de uma maldição, parece que ele não quer realmente atacar, parece que ele mais sofre e se humilha do que ele tá ali bonzão, entendeu? Agora, os lobisomens que são de um outro tipo, que são daquelas pessoas que querem se transformar em lobisomem, que faz as rezas, faz os negócios, toca cachorro, sabe? Os negócios assim, esses já faz pra abusar da situação, entendeu? E aí esses já não são muito legais, não. Eles já estão ali mesmo, é que é pra fazer a coisa errada. E aí tem esse tipo. Agora, esses que parece que não quer, se ele quisesse ele atacava, mas parece que não quer, e tem esses grunhidos, esses gritos de lamentação, porque várias pessoas relatam isso. Um som, um uivo, que parece uma mistura de gemido, de sofrimento, né? Parece que é esse tipo aí que talvez eles tenham recebido algum tipo de maldição, algo assim. E esse, inclusive, pedia ajuda. Coitado. Mas eu não sei também, né? Não sei, mas quem? Me fala quem que ia parar pra ajudar o lobisomem? Infelizmente, né? Coitado. O que será que aconteceu? E depois ninguém mais viu? Será ele? Por que ele pediu ajuda? Porque ele tava transformando? Será? Porque... Não sei. Mas, realmente, o lobisomem pediu ajuda. Eu, hein? Mas a palmeira de presente pra namorada, ele carregou até fugindo do lobisomem. Aí sim, não perdeu o presente da namorada. Bom, parabéns. Eu achei que ele ia falar que a avó dele tinha palmeira até hoje plantada lá em algum lugar. Seria legal, né? Bom, pessoal, então é isso. Este foi o relato de lobisomem de hoje, né? Pra quem gosta, aí tem a galera que é super fã das histórias de lobisomem. Eu também gosto, tem bastante. E se tiver uma história parecida, envie o seu relato pra gente. Se for comentar, que seja com respeito. E a gente se vê no próximo relato, combinado? Beijos e fui! Tchau, tchau!